A legislação sobre segurança, higiene e saúde do trabalhado no Brasil é relativamente nova. Após a edição do Decreto-Lei nº 5.452 de 1943, que criou a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, destacamos os seguintes fatos mais marcantes. Criação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, através do Decreto-Lei nº 7036 de 10 de novembro de 1944. Criação da Fundação Centro Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, hoje Fundação Jorge do Prat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho Fundacentro, instituída pela Lei nº 5.161 de 21 de outubro de 1966. Integração do seguro de acidentes do trabalho à Previdência Social, através da Lei nº 5.316 de 14 de setembro de 1967. Criação obrigatória dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho pelas empresas, através da edição da Portaria nº 3.237 de 17 de julho de 1972. Aprovação das normas regulamentadoras NR Capítulo 5º, Título 2 da CLT, através da Portaria nº 3.214 de 8 de junho de 1978. Edição da Portaria nº 8 de 23 de fevereiro de 1999, que alterou a norma regulamentadora nº 5, CIPA, atualmente em vigor. Riscos ambientais. São considerados riscos ambientais os agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes mecânicos que possam trazer ou ocasionar danos à saúde do trabalhador nos ambientes de trabalho, em função de sua natureza, concentração, intensidade e tempo de exposição ao agente. Tais agentes são: riscos físicos, ruídos, vibrações, radiações ionizantes e não ionizantes, frio, calor, pressões anormais e umidade. Riscos químicos: poeiras minerais, poeiras vegetais, poeiras alcalinas, fumos metálicos, névoas, neblinas, gases, vapores e produtos químicos diversos. Riscos biológicos: vírus, bactérias, parasitas, rickettsias, fungos e bacilos. Riscos ergonômicos: monotonia, posturas incorretas, ritmo de trabalho intenso, fadiga, preocupação, trabalhos físicos pesados e repetitivos. Riscos de acidentes mecânicos: arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, iluminação inadequada, eletricidade, probabilidade de incêndio ou explosão, armazenamento inadequado, animais peçonhentos e ausência de sinalização. Mapa de riscos. O que é um mapa de riscos? Consiste na representação gráfica dos riscos à saúde identificados pela CIPA, em cada um dos diversos locais de trabalho de uma empresa. Objetivos do mapa de riscos: reunir as informações necessárias para estabelecer o diagnóstico da situação de segurança e saúde no trabalho na empresa. Possibilitar, durante a sua elaboração, a troca e divulgação de informações entre os trabalhadores, bem como estimular sua participação nas atividades de prevenção. Quem elabora um mapa de riscos? É elaborado pelos membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, após ouvir os trabalhadores de todos os setores produtivos da empresa, com assessoria do SESMT, Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, quando este existir. Etapas de elaboração do mapa de riscos: conhecer o processo de trabalho no local analisado, identificar os riscos existentes no local analisado, identificar as medidas preventivas existentes e sua eficácia, identificar os indicadores de saúde, queixas mais frequentes, acidentes de trabalho, doenças profissionais, etc. Conhecer os levantamentos ambientais já realizados no local. Acidente do trabalho. Conceito legal:
A Lei nº 8.213 de 24 de julho de 1991, da Previdência Social define em seu artigo 19 que acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, ou perda, ou redução permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Conceito prevencionista: uma ocorrência não programada, inesperada ou não, que interrompe ou interfere no processo normal de uma atividade, ocasionando perda de tempo e ou lesões nos trabalhadores, e ou danos materiais. Portanto, mesmo as ocorrências que não resultam em lesões ou danos materiais devem ser consideradas como acidentes do trabalho. Tipos de acidentes: acidentes no exercício do trabalho. Acidentes de trajeto são aqueles que ocorrem no percurso da residência para o trabalho e quando voltamos do trabalho para nossa residência. Doença profissional é aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho. Exemplo: silicose, doença pulmonar frequente em mineiros de carvão. Doença do trabalho é aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente. Exemplo: tenossinovite. Causas dos acidentes. Os acidentes do trabalho decorrem basicamente de 3 causas primárias. Atos inseguros. São atos executados de forma contrária às normas de segurança. Exemplo: subir em cadeira para trocar uma lâmpada. Condições inseguras. São deficiências, defeitos, irregularidades técnicas do ambiente de trabalho que podem ocasionar um acidente. Exemplo: escada sem corrimão, piso escorregadio. Fatores pessoais da insegurança. São as características físicas ou mentais de um indivíduo que podem interferir no trabalho que está sendo realizado. Exemplo: instabilidade emocional, falta de coordenação motora. Inspeção de segurança. É a vistoria que se faz nos locais de trabalho, a fim de se descobrir riscos de acidentes. Inspeções de rotina. São inspeções normalmente efetuadas pelos membros da CIPA, e que visam, acima de tudo, observar e evitar a criação de riscos conhecidos, tais como arrumações perigosas, defeitos nos pontos vitais dos equipamentos, carpetes descolados, utilização de extensões, benjamins, T's, atitudes perigosas dos funcionários, etc. Inspeções periódicas. São inspeções que se fazem a intervalos regulares, principalmente para descobrir riscos já previstos, que podem caracterizar-se por desgastes, esforços e outras agressividades a que estão sujeitos móveis, máquinas, etc. Inspeções especiais. São inspeções geralmente realizadas por especialistas em segurança do trabalho, utilizando-se equipamentos especiais para monitoramento de agentes físicos e ou químicos. Exemplos: decibelímetro, termômetro, dosímetro, etc. Doenças profissionais. As doenças que são causadas pelo exercício da profissão são designadas por doenças profissionais e deverão ser notificadas pela lei que regula a medicina do trabalho. As doenças profissionais devem estar incluídas na lista de doenças profissionais, onde afetam o trabalhador que se tenha exposto ao respectivo risco no ambiente, condições e técnicas do trabalho que exerce. As doenças profissionais decorrem da exposição a agentes físicos, químicos e biológicos que prejudicam o ser humano. O trabalhador tem sempre razão, desde que se prove que o desgaste do organismo, provocado pelas lesões corporais, perturbações funcionais, entre outras, é consequência direta ou indireta da atividade exercida no seu local e tempo de trabalho. Tipos de acidentes e doenças profissionais.
quando o ambiente de trabalho não é adequado às características e funcionamento da máquina humana, colocando-a em situações penosas. O que se pode observar é o surgimento de diferentes tipos de doenças profissionais. A relação que existe entre o trabalho e a saúde é bastante complexa, por isso passo a descrever algumas das situações. Quando as condições de trabalho ultrapassam os limites toleráveis do organismo, a probabilidade de provocar uma doença no trabalhador é significativa. Neste caso, tem-se uma doença profissional que, no sentido restrito, se define como uma doença devido a fatores físicos, químicos e biológicos bem determinados do meio de trabalho. Como exemplo, a exposição a um nível elevado de ruído gera uma perda auditiva nos trabalhadores expostos. O meio profissional pode também ter um papel importante, porém associado a outros fatores de risco do ambiente fora do trabalho ou do modo de vida do trabalhador, gerando as doenças do trabalho. Diversos estudos mostram a ocorrência de perturbações ao nível do estômago, do sono, do humor nos trabalhadores que têm turnos alterados. Os horários desencontrados, a dificuldade de trabalhar nos turnos da noite, no momento de maior fragilidade do organismo, podem influenciar o desenvolvimento destas patologias. Outros fatores, não profissionais, ligados ao nível genético, ao estado de saúde ou aos hábitos de vida, alcoolismo e tabagismo, apresentam um papel importante no aparecimento e progresso de doenças. Doenças mentais, doenças neurológicas, depressão, alterações do sono. Existem inúmeras doenças profissionais que se caracterizam de acordo com os vários riscos que corre, podendo causar vários problemas ao organismo do ser humano ou mesmo a morte. As doenças profissionais podem ser prevenidas se houver respeito pelos limites de tolerância de cada fator de risco, utilizando-se adequadamente os equipamentos de proteção individual e atuar de forma adequada sobre as causas e origem das várias doenças profissionais. As doenças do trabalho. As doenças do trabalho são resultantes das condições especiais de trabalho, não relacionadas com esta, e para as quais se torna necessária a comprovação de que foram adquiridas em decorrência do trabalho. Portanto, as doenças do trabalho, como nos demais fatores de interferência da saúde, o trabalhador deve ser consciencializado sobre a importância de preservar a sua saúde. É preciso que ele esteja preparado ou predisposto a receber orientações, a utilizar os equipamentos de proteção individual e obedecer às sinalizações e às normas que têm como principal objetivo proteger a saúde.